Favorita TV Web apresenta Dia da Consciência Negra, roda de conversa, com o defensor público Dr. Wagner Giron. Realização Ecovital, 30 anos. Agradecer os que vieram de outras cidades aqui, Fernando Borges e os companheiros aí, Pioesp, Subsede Taubaté, a nossa amiga agente comunitária de saúde, Gisele, estudante de Direito, admiradora do grande Dr. Wagner Giron, e aos demais, ao Júlio, representante do Sindicato dos Petroleiros. Também quero agradecer aqui ao Sindicato dos Bancários e Financiários, que colaborou gentilmente com a mesa de café. E vamos dar início. Vou sentar aqui junto ao Dr. Wagner e a gente vai discorrendo sobre o assunto, então. Boa noite a todas, a todos. É uma honra estar aqui conversando com vocês, né? Numa data tão significativa dessa, não só como o Dia da Consciência Negra, né? E também desse marco histórico de homenagem a 30 anos de combates, com suas bandeiras elevadíssimas da ONG Ecovital, que num contexto, segundo o último painel intergovernamental da ONU, do aprofundamento dos efeitos das alterações climáticas, uma ONG como essa, mais do que nunca, justifica seu nome e é mais do que sempre vital, né? É vital que pessoas reservem um espaço do seu dia, de sua semana, de sua vida, para pensar a natureza e tentarmos, como formiguinhas contra, né, um gigante modelo econômico totalmente insano e destrutivo, tentarmos salvar as condições mínimas de vida no planeta, né? E uma ONG como essa, mais do que nunca, ela se torna vital nessa sua bandeira gigantesca, inaudita dessa luta santa que é em prol da natureza. Eu agradeço aqui a presença, o convite através dos diretores da ONG, na pessoa do Dr. Sullivan também, um antigo já legendário companheiro de lutas aí na área socioambiental. Gostaria também de homenagear a presença aqui do Dr. Marcos Limão, do Dr. Fernando Borges, professor Fernando Borges, professor Gerson, o Dr. Douglas dos Santos, né? Históricos companheiros de lutas pelos direitos humanos na região. E vamos então falar um pouco sobre essa questão bastante transversal, relevante, que a ONG Ecovital me colocou, né? Que é a questão da consciência negra, né? E como eu sempre falo, antes de mais nada, a minha fala é a mera reprodução daquelas comunidades pauperizadas, as comunidades vulneráveis, as comunidades pobres que eu, como defensor público, estou destinado a representar, né? Perante as instituições, perante o Poder Judiciário, e são as comunidades 90%, infelizmente, em função do que a gente vai conversar aqui de racismo estrutural composta de afrodescendentes. Então, eu sou mero reprodutor da vivência dessas pessoas. Então, a minha posição aqui ela é parcial. Como defensor público, eu reproduzo a experiência dura de vida da maioria da população brasileira, da mulher, do homem, que faz parte da classe trabalhadora, né? E hoje, num sentido amplo, não só aqueles poucos que ainda têm a sorte de sobreviver no capitalismo com relações formais de trabalho, que é uma pequena minoria, infelizmente, né? Mas principalmente aqueles que vivem sustentando seus filhos, seus lares, através do cada vez mais explorado mercado informal, né? Uberizado de trabalho. Então, é essa a população que eu represento, em nome deles é que eu estou aqui falando isso, né? E, diante disso, como defensor público, eu gostaria de explicar que a Defensoria Pública foi instituída no Estado de São Paulo em janeiro de 2006, com mais de 20 anos de atraso, depois de muita luta, muita pressão dos movimentos sociais, populares de defesa dos direitos humanos, né? Obrigou, depois de muita luta mesmo, a criação no Estado de São Paulo, um dos mais ricos da federação, mas um dos últimos a criar essa instituição, que é relativamente nova, tem 15 anos, que ela tem por meta orientar
e representar judicial e extrajudicialmente as pessoas pobres que não tenham condições de contratar advogados e fazer frente às crescentes e pesadas custas de um processo judicial. Hoje o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais caros do mundo. É que absorve um orçamento significativo, principalmente no terceiro mundo, mas o seu acesso é um dos mais proibitivos. As custas judiciais, elas são elevadíssimas. Então, ela cria esse desarranjo estrutural, uma exclusão jurídica sem precedentes. E a maioria da população pobre que luta por um prato de comida, a maioria da população brasileira que não tem nem direito à carne, né, a calorias mínimas no dia de hoje, estão lutando por um osso, né, Dr. Sullivan? Não tem nem como sonhar em ter acesso às barras dos tribunais, né? Aí, com 18 anos de atraso, foi criada a Defensoria Pública. A nossa missão é essa, de tentar fazer um emparelhamento, um equilíbrio de forças dentro do Poder Judiciário, entre os órgãos acusatórios do Estado, órgãos policiais e a população pobre que não tem condições de contratar advogado e ter acesso ao sistema de justiça. Então, a nossa função vai desde defesa de mulheres em situação de violência, divórcio, separação, ações de alimentos, defesa em ações de alimentos por parte dos devedores também, passando pela defesa das pessoas que estão encarceradas no sistema prisional. Aqui na região é grande, são mais de 15 mil presos, né, no complexo penitenciário. É toda a Defensoria Pública que patrocina mais ou menos 80% da população carcerária, e passando por ações coletivas e individuais contra os poderes públicos, contra o Estado, contra a Prefeitura, por vagas hospitalares, UTI, quimioterapia, remédios e tal, enfim, cada vez pior em função da crise econômica que se agudiza, né? E essa demanda está aumentando muito. Então a gente faz esse tipo de trabalho e principalmente ações coletivas, transindividuais, na área de consumidor, na área de direito à saúde, direitos sociais, na área de direito ambiental, né? Nós temos várias parcerias a partir da própria denúncia vinda dessa ONG. Nós já reproduzimos ações em várias, junto com outros movimentos sociais, em vários municípios, questionando, por exemplo, os deletérios efeitos socioambientais defluente da expansão irrefreada desse monocultivo industrial do eucalipto na região, né? É uma das demandas que veio para a gente, transformou em várias comarcas da região. Enfim, e uma delas é a minha assessoria e defesa jurídica de comunidades tradicionais e povos originários no litoral norte, né, no sul do Rio de Janeiro, comunidades quilombolas e aldeias indígenas, em que eu faço a defesa junto com colegas meus da Rede Nacional de Advogados Populares, da RENAP, né, aqui em Taubaté, representados pela doutora Sabrina Diniz, o doutor Pedro Camilo Fernandes, né, que são guerreiros nessa área de movimentos sociais também. Eles fazem as audiências, eu faço as peças jurídicas, na defesa de comunidades quilombolas, integrantes dessas comunidades indígenas, contra a maquinaria de repressão do Estado, do Ministério Público, da polícia, que abrem processos criminais por crimes ambientais contra essas populações depauperadas, historicamente oprimidas, né? E além de entrar com ações coletivas visando a titularidade, a regularização fundiária desses territórios ancestrais dessas comunidades. Isso, em resumo, é um pouco do trabalho que a gente tem, né, em Taubaté e na região, em vários lugares, do litoral até a Serra da Mantiqueira. E nessa lida a gente formou, ao longo de 30 anos de trabalho na região, um contato muito grande com as lideranças dos movimentos populares, e é o motivo que eu estou aqui agora debatendo com vocês essa questão, então, da consciência negra, né? E como eu já falei antes, e na esteira dos ensinamentos do grande teórico social, filósofo político Walter Benjamin, né, que foi testemunha e vítima na época da ascensão de Hitler ao Terceiro Reich na Alemanha, daquela distopia em termos éticos e morais, né, o próprio Walter Benjamin, ele foi vítima da ascensão, né, do nazismo no centro do poder na Alemanha. Além de ser marxista, ele era judeu, né? E para não morrer num campo de concentração, ele em 1940 se suicidou.
em função das pressões inumanas do regime nazista contra as minorias e a oposição política naquele país, né? E ele deixou um texto filosófico muito bom, que tem fácil acesso para quem quiser, né, na internet, chamado Tese sobre o Conceito de História. E ele discute, vendo essas distopias no centro do sistema capitalista europeu, né, da questão do nazismo alcançando o centro do poder de uma das principais nações da Europa, né, do mundo civilizado, ele discutiu, através das teses do conceito de história, se realmente o conceito de progresso é linear, dirigido ao futuro de forma positiva. Se realmente a nossa sociedade, o modelo econômico, leva sempre a um desenvolvimento crescente e ilimitado de progresso econômico e civilizatório. Ele põe isso em discussão e ele diz que não. Porque a historiografia dos poderes dominantes no sistema capitalista é sempre lastreada em nomes e personalidades e fatos políticos totalmente apartadas do povo, da realidade do povo, né? Em nomes como tipo Dom Pedro I, Bonaparte, Faraó Tutankhamon, como se não existe povo, não existe movimento, não existe mulher, homens em todas as fases da história, né? E ele fala que enquanto nós não lastrearmos a análise histórica na vivência direta da maioria oprimida pelo modelo econômico, a gente nunca vai construir um conceito correto de história. Então, para ele, a história tem que ser contada a partir da vivência dos oprimidos, né? E dito isso, e como defensor público, eu falando de questões inerentes à consciência negra, que é uma pauta muito atual, sempre foi no Brasil, mas mais do que nunca agora, a gente nunca pode começar a dialogar sobre esse tema sem levar em consideração, né? Não podemos ignorar os 400 anos de escravidão no Brasil, né? O Brasil é um país escravocrata, né? Foi uma colônia, ainda é colônia do ponto de vista econômico e cultural dos centros imperialistas. E durante praticamente 380 anos ele foi território de expoliação, junto com todos os países da América Latina e da África, para fomentar a acumulação que desenvolveu o sistema industrial urbano nos centros capitalistas europeu e na América do Norte. E para sustentar isso, como não havia composição demográfica, né, não havia população nos centros metropolitanos da colônia, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, eles não tinham população suficiente para povoar esses continentes milhares e milhares de quilômetros maiores do que o centro do poder imperial da época, né? Eles começaram a transformar a instituição de escravidão num sistema de mercadoria humana, de instituição de mercadoria, e passaram a cometer um dos maiores genocídios, né, da história recente da modernidade, que foi, primeiro, o genocídio indígena, né, quando obrigaram os índios a serem essa mão de obra compulsória, né, essa mercadoria humana. Como os índios, a princípio, não se submetiam a isso e reagiam vivamente ao tipo de violência contra eles, mas mais do que isso foram vitimizadas por uma explosão atômica, entre aspas, biológica, em função do genocídio, que 90% da população indígena, 20 anos depois, entre aspas, do início da expoliação colonial chamada de descobrimento pelos brancos europeus, 90% deles morreram, em função do que a gente padece hoje nessa pandemia aqui, né, de coronavírus, com simples resfriados, gripe, sarampo e tudo mais, porque eles não tinham os anticorpos, né, não conheciam os seus organismos, viviam num paraíso, né, inaudito, sem essas doenças urbanas que os europeus trouxeram. Como o intento original de utilização de mercadoria indígena para mão de obra compulsória na construção da acumulação primitiva do capital para desenvolver o capitalismo europeu não deu certo, eles começaram a devastar de forma demográfica todo o continente africano.
Então eles capturavam ou eles alienavam escravos já capturados em guerras internas das vários agrupamentos tribais e transformavam esses homens, mulheres e crianças em mercadoria, né? E eles eram acorrentados, eles eram obrigados a fazerem viagens absurdamente inumanas, dramáticas, angustiantes, em porões de navios, os navios negreiros, né? Uma travessia de caravela de um navio negreiro na época no Atlântico demorava 4 ou 5 meses, nas condições mais infectas e inumanas possíveis. Era tal o número de mortes de escravos, de pessoas escravizadas nos porões desses navios, que segundo historiadores como Laurentino Gomes, que está fazendo uma epopeia sobre a escravidão, né, ele já lançou 2 livros de 3 títulos, livro Escravidão 1, 2, e vai lançar o 3º ano que vem, né, que é até um best-seller na área acadêmica no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ler esses 2 primeiros volumes lançados. Alterou a rota dos tubarões no Atlântico, porque por dia eram 2, 3 pessoas que eram mortas pelo ambiente infecto dos navios e descartados no mar. Então os tubarões seguiam essas caravelas que cortavam o Atlântico para buscar alimento fácil. A taxa de mortandade só na travessia era de 28% a 35% da carga humana de mercadoria que eles aprisionavam, né, nas guerras intracoloniais motivadas pelos impérios europeus dentro das tribos africanas. Então, em 380 anos de escravidão, a carga de maldade humana superou os limites. Superou, eu acho que o Terceiro Reich, a Alemanha nazista, foi muito documentado, nós temos imagens, nós temos, muito próximo a nós, né? Foi uma coisa industrializada até campo de concentração, né? Uma coisa horrenda, mas superou os limites em termos de número, né? A África perdeu 70% a 80% de sua população em 4 séculos, que foram transferidas compulsoriamente para o nosso continente. Aí foi a primeira traição, né, da população negra. Eles perderam a sua autonomia cultural, a sua identidade como pessoas nos locais onde nasceram, né, da onde eles eram naturais, no seu continente, vieram para cá. E depois de muita luta, né, de muito, como Walter Benjamin fala, não foi a princesa Isabel que chegou num belo dia de sol e assinou uma lei de repente abolindo a escravidão, né, criminosa, como nós estamos resumindo aqui, mas isso foi fruto de séculos e séculos de rebeldia, né, de lutas populares, de pessoas anônimas que fazem a verdadeira história como vocês da Ecovital. Esse espaço aqui não brotou do céu ou veio por obra de algum prefeito, de algum governador. Isso foi feito por homens, por mulheres, por crianças até, que edificaram esse espaço sagrado aqui embaixo dessas copas, dessas árvores, né? Como já foi apontado nas histórias precedentes aí. Então, depois de muita luta, de muito sangue corrido, de muitas rebeliões, de instituição de muitos quilombamentos, de pressões econômicas externas, porque os poderes centrais do capitalismo, eles já estavam com os seus mercados europeus exauridos, não tinham para quem vender as mercadorias, as roupas, os sapatos, as botinas, tal. E eles perceberam que a melhor forma de dar vazão à ampliação do mercado global dele, que foi a segunda globalização, porque a primeira foi a colonização da África e da América, né? E a segunda foi essa, no início do século XIX, eles constataram que a escravidão não é uma boa coisa para uma ampliação capitalista, porque escravo não compra. Não tem dinheiro. Como que vai consumir? Para onde a gente vai dar vazão à demanda reprimida aqui de mercadorias? Eles começaram a pressionar a partir da Inglaterra, então, os países coloniais a abolirem a escravatura, né? Para criar um mercado interno em cada país, para poder dar vazão a essa demanda capitalista reprimida e substituir a servidão escravista colonial pelo sistema assalariado, né, que estava já em curso na Europa na formação do proletariado europeu, né,
que é o ancestral de todas as lutas sociais que nós consumamos hoje, lutamos por elas, os direitos sociais vieram do movimento operário europeu, né? E em função disso, de todas essas pressões e tal, foi abolida aí a segunda traição dos afrodescendentes dos povos originários. Porque depois de 380 anos de crueldade e opressão inumana, eles foram proibidos, primeiro, de ter propriedade de terras, porque a lei de terras, que instituiu o latifúndio como prática no Brasil de 1850, proibia rigorosamente qualquer pessoa negra indígena ser titular de propriedade, seja de um quintalzinho ou de uma fazenda. E segundo, com a liberdade, em tese, com muitas aspas, com a abolição oficial da escravidão, essa população massacrada de escravos e de seus descendentes, eles não foram preparados para trabalharem no mercado proletário assalariado, então, nascente, né? Eles eram absolutamente analfabetos, a grande maioria. Eles não tinham preparo para manipular ferramentaria em manufatura, em artesanato ou na indústria nascente no final do século XIX, e eles ficaram absolutamente excluídos e não tiveram como competir com o proletariado excedente da Europa que veio junto com a massa de imigrantes, que ajudou a conformar depois, não tinha como competir. Os imigrantes europeus eram muito mais desenvolvidos em termos de aprendizado técnico, né? Já vinham capacitados para esses ofícios citadinos e urbanos que estavam então. Então os descendentes de escravos não tiveram oportunidade, eles não tiveram reparação. Eles sofreram mais uma traição de viver à margem do sistema econômico, à margem do sistema capitalista, sem direito a uma propriedade. Então eles foram empurrados para os morros, para os grotões, para os bordões dos sistemas citadinos industriais, então em formação, né, do tardio capitalismo brasileiro que se consumou no início do século XX para cá, e moraram em favelas, né? Mas alguns deles, e essas comunidades que eu tenho mais contato, antes desses acontecimentos nos centros urbanos aqui de poder do Brasil, eles já estavam acastelados em territórios ocupados por escravos, seus ancestrais, que já haviam se rebelado contra esse estado de opressão e formado território para eles sagrados e de uso coletivo chamado quilombos, né? Que é uma expressão angola e urubá, que diz respeito a uma vivência em comunidade, a terra dos rebeldes, né? E nós temos um significado atual que quilombo ainda tem o seu conceito em disputa, que é a terra da liberdade material e imaterial para esses povos quilombolas, descendentes de escravos, né? E principalmente indígenas, porque não é só ter uma casa, um território. Para ele o território é sagrado em função do fato de não ser vicejado na lógica individualista do nosso conceito de propriedade, da propriedade privada da sociedade capitalista moderna na qual nós integramos. Eles não têm esse conceito de propriedade privada, ali não é um loteamento, ali não existe cerca, ali não existe cerca de arame, não pode existir, ali é vivência coletiva. E o que mais dignifica isso é a questão cultural e imaterial que ligam esses descendentes de escravos, os escravos antigos, com a dinâmica natural, com a vegetação, com a fauna, a flora do seu território, porque através desses conceitos da dinâmica natural, eles louvavam as suas divindades, né? Eles louvavam o fortalecimento de sua cultura, dos seus deuses, mas principalmente eles tinham profundo conhecimento com a dinâmica da natureza. Eles tinham profundo conhecimento dos benefícios medicinais de cada folha, de cada ramo daquela vegetação. Eles sabiam o momento certo de caçar. Eles sabiam que a fêmea, objeto da caça, estava prenha, então eles não caçavam. Eles sabiam o momento de reprodução dos animais. Como o senhor Orlando nos falou da sabedoria inata e profunda que a mãe dele tinha. Dessas raízes, dessas ervas medicinais, que é um legado imaterial, e exemplificando o que eu estou falando, das comunidades tradicionais que conformaram e formaram e construíram de forma concreta o Brasil como nação.
e muitas vezes excluídos da história oficial que eles são, infelizmente, né? Então, essa segunda grande traição histórica diante dos ensinamentos de Walter Benjamin, né, que ele analisa a história através da vivência dos oprimidos. Não do Napoleão Bonaparte, mas de quem está ali fazendo a luta do dia a dia por um prato de comida. Aí veio a segunda grande violência sobre essas comunidades, que foi a criação de unidades de conservação dos parques estaduais nacionais sobre seus territórios, isso no último período de ditadura civil-militar, né, entre 60 e meados da década de 80. Não que, a princípio, eu seja contra da criação de um parque, de uma reserva, de uma unidade de conservação para proteção da natureza. Óbvio, eu sou a favor, a princípio. Mas não da forma alimentada pelo mito capitalista estadunidense de que os fragmentos florestais dos biomas que restaram ao avanço devastador do modelo capitalista urbano industrial eram espaços intocados, eram tipo de uma natureza sagrada, original, que não havia humano ali. Eles ignoraram por completo que quem, na verdade, há 500 anos defendia esses fragmentos florestais eram os filhos, os descendentes de escravos quilombolas e indígenas. Tinha gente zelando por aquilo. Tinha gente ocupando aquele território, como eu falei aqui. E defendia, e defende até hoje, os herdeiros dos povos originários, né? Aí, com a criação por decreto, de forma visceral e sem diálogo prévio com essas comunidades na época da ditadura, da noite para o dia, aqueles territórios dos fragmentos que restaram da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, do Cerrado, onde estão essas populações que há séculos os defendem, né, do avanço capitalista, foram transpostos para o Estado. Eles dormiram quilombola, no dia seguinte acordaram desterrados, porque aquilo virou uma propriedade pública, era um parque. Então já eles não podiam, com todo esse conhecimento de ervas medicinais dinâmicas das naturezas, viver como eles viviam, como seus ancestrais viviam, porque começou o processo de criminalização dessas comunidades. Então o ato de pescar um peixe para alimentar sua família, o ato de cultivar uma mandioca, o ato de fazer extrativismo de ervas, de galhos, de gravetos, passou a ser crime ambiental. Foi a terceira grande traição na história dos movimentos concretos dessas comunidades, que o povo descendente dos escravos, os negros que vivem assentados em quilombos, e os indígenas sofreram, né? E começaram a haver um processo de criminalização, de estrangulamento e asfixia dessas comunidades. Obviamente, sem citar nomes, que eu não posso ficar expondo as pessoas, mas citando o território, eu tenho, por função do meu serviço público, eu tenho contato e defendo, como eu disse, junto com a colaboração de advogados ligados à RENAP, várias comunidades dessas aqui no litoral, né? E lá no Quilombo da Caçandoca, não sei se alguns dos senhores, das senhoras conhecem aquele território, que é lindo, é uma praia linda, né? Uma praia intocada. Na rua principal de acesso à praia, que entra, atravessa o quilombo, né, tem do lado esquerdo uma vala feita por eles artificialmente, que tem lá 40 anos, para escoamento de chuva. Escoamento de chuva. Ela não tem nascente, ela não tem vazão, ela não tem água, só tem água quando chove. Para preservar e impedir erosão na estrada que dá acesso à praia, que serve a todo mundo que vai lá. Qualquer pessoa pode usar a praia, não precisa ser descendente quilombola, não. E aí a Polícia Ambiental, todas as 20 casas que foram edificadas pelos quilombolas à margem dessa estrada do lado da vala, todas as famílias em 2016, 2015, quando eu comecei a conhecer o território e a conhecer os problemas, estavam sendo processados criminalmente por crime ambiental. E com pedido de demolição de suas moradias, são moradias simples, com reboco, sem acabamento, de pessoas pobres, porque eles cometeram o crime, segundo o Ministério Público Estadual, o crime de serial killer, abominável, de construir sua casa na beira de APP,
na beira de curso hídrico. Essa era a leitura do Ministério Público e da Polícia Ambiental. Então, todos estavam desesperados, né, com vários processos, com ameaça de perda de suas casas. Aí a gente foi lá, conversamos e tudo mais, fizemos laudos periciais, obrigamos o Instituto Geológico, que infelizmente foi extinto o ano passado pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, junto com outras entidades de defesa dos direitos do meio ambiente, como o Instituto Florestal, né, o ITESP e tudo mais. O ITESP acho que se salvou no último minuto do segundo tempo, mas os outros foram extintos. E geólogos foram lá, fizeram lá, não, isso aqui não é rio, não é APP, é uma vala de escoamento hídrico e tudo mais e tal, né. E eles não podem construir nenhuma casa nesse território, no seu roçado, porque é crime ambiental e tudo mais. A gente tem que fazer um baita de um trabalho de estudos antropológicos, históricos, levar aos juízes, explicando tudo isso que nós estamos falando, para dizer, não é crime, é a vida deles. Essa gente não tem como viver fora daquele território. Eles não sabem. Eles vão fazer o quê? Vão ser mais um na fila de desempregado em Caçapava, em Taubaté? Vão ser mais um na fila que não vão receber medicamento e consulta num posto de saúde esquecido em Taubaté? Em Caçapava, em Tremembé? Mais um a sofrer? Ali eles estão vivendo dignamente. E eles vivem antes com seus ancestrais há 500 anos aqui, né? São vítimas de uma injustiça histórica, que até hoje não foi compensada, que até hoje ainda não foi devidamente sanada pela sociedade brasileira, e principalmente pelas sociedades que usaram da exploração de 500 anos desse povo para assabancar, para consolidar o poderio dos centros capitalistas industrializados na Europa e na América do Norte, né? E até hoje essas pessoas, a maioria dos descendentes desses povos originários que conformaram e construíram a nação brasileira como um país, né, continental, e nós temos influência deles desde a religiosidade, passando pela alimentação, passando pelo carinho com os bebês, as canções de ninar, as canções de ciranda, a culinária, vestimenta e tudo que nós fazemos, né? Nós temos essa herança, até nós, brancos, eu, na música, no swing, nas nossas danças, né? E nos nossos afetos. Essa população até hoje é a maior vítima de violência institucionalizada no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países sem guerra declarada que mais mata, mais violento do mundo. Aqui se mata, segundo os mapas da violência, mais de 62 mil pessoas por ano. Por ano. É muito mais do que se extermina na guerra da Síria, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão. É o dobro do Afeganistão. Nos últimos 5 anos, no Afeganistão, morreram 30 mil pessoas. Aqui, por ano, a gente mata de forma violenta entre homens, mulheres, principalmente hoje em dia mulheres, mais de 62 mil pessoas, dos quais 75 pessoas são afrodescendentes dessa população. O ano passado, segundo dados oficiais, todas as polícias civis e militares no Brasil, eles mataram mais de 6.800 pessoas, dos quais 80% eram jovens negros da periferia. Então, até hoje a gente tem uma herança de injustiça social com essas populações, né? E esse tipo de exclusão social que leva a essa marginalização faz com que os descendentes dessas populações escravizadas, que eu já exemplifiquei aqui, os africanos, os indígenas, eles tenham maior dificuldade de ascensão social, eles tenham maior dificuldade de mobilização social, de condições melhores de trabalho em função do racismo estrutural que foi cimentado em cima desse histórico de violência e opressão, fruto da escravidão que demarcou a formação do Brasil enquanto colônia e enquanto centro também de um modelo capitalista tardio e injusto, né, que nunca foi reparada essas injustiças. Então, no meu mundo, no mundo jurídico, por exemplo, é muito raro eu ver um defensor público afrodescendente. Conheço, tem alguns, mas é 1%, 2% da minha instituição. No Ministério Público é a mesma coisa, na magistratura nem se fala.
É quase impossível ter um juiz, né, afrodescendente ou indígena. Então, esse tipo de dificuldade de mobilização social, né, as dificuldades marcadas pelas adversidades sociais e pelo estigma de que essas pessoas foram vítimas ao longo da história, é que me leva a concluir, pela experiência concreta de quem eu defendo, né, das pessoas que eu defendo, esse tipo de trauma. Por isso que os movimentos ligados aos negros, aos povos negros, né, eles criaram o Dia da Consciência Negra, né? Em alguns municípios é feriado oficial, na maioria deles, infelizmente, até hoje não, para se debater e se discutir isso, né? E essa luta por respeito e por uma espécie de compensação social através de cotas afirmativas, de afirmações sociais, que dê a eles, pelo menos, um mínimo para os seus filhos de condições de acesso à educação, ao ensino acadêmico, né, ao trabalho e tudo mais. Por isso que eles lutam, mas não só por isso. As cotas, as ações afirmativas é um paliativo, uma pequena ferramenta dessas lutas, dessas conquistas, para ver se a gente consegue fazer com que esse tipo de desajuste, de desequilíbrio social histórico, essa injustiça social, seja minimamente debelada, né? E esse é o contexto em termos dos principais temas vinculados a esse Dia da Consciência Negra, né? E principalmente numa época como essa, onde a crise sanitária, fruto dessas alterações climáticas, fruto dos desarranjos com os quais as sociedades humanas destrata a natureza, né? Destrata locais sagrados como fonte de água, como fonte de rios, né? Agudização de fenômenos extremos como tempestade de areia no interior de São Paulo, tempestade de areia horrenda no Mato Grosso, cheias em Tóquio, cheias tropicais em Tóquio, em Berlim, né? Derretimento das calotas polares, e a perspectiva de logo nós termos a diminuição da fecundidade dos solos agrícolas também, que vai gerar uma instabilidade, uma insegurança alimentar em escala planetária, em escala global, o aumento dos níveis dos oceanos. Tudo isso leva também a aprofundar essa crise econômica que campeia errante, né, no mundo todo, no Brasil em especial, com essa inflação crescente, né, onde falar em direitos sociais não só se tornou necessário, mas é uma das principais agendas que nós temos hoje, né, de luta por implementação de políticas públicas para melhorarmos, né, as estruturas básicas dos serviços sociais essenciais como saúde, educação, porque sem isso é impossível ter um mínimo de civilidade, de civilização, né? Sem a luta incessante pela defesa do meio ambiente é impossível ter civilização. E se nós continuarmos negligenciando as advertências que o planeta estão nos dando e não mudarmos radicalmente a forma como nossa sociedade se desenvolve, numa completa alienação, num consumo egoísta massificado, e nós estamos condenados, né, a vivermos numa era de crise civilizatória, onde espaços como esse e a civilização como conhecemos vão se tornar praticamente impossíveis, né? Vai ser impossível. Estamos caminhando para a barbárie, né? Infelizmente, essa última COP26, terminada semana passada, não rendeu nem perto do que a gente esperava em termos de posições concretas dos poderes centrais do sistema capitalista, principalmente dos países mais ricos, né? E nós estamos nessa encruzilhada humanitária. Ou mudamos radicalmente nossa forma de pensar com relação à natureza e com relação a criarmos e fortalecermos laços de solidariedade entre nós, independente da cor, da origem social, da etnia, né?
de solidariedade, cada um segurando na sua mão e tentando defender o que restou da natureza, ou nós vamos avançar por um futuro de barbárie mesmo, né? E sobre tudo isso, mais ou menos era isso que eu queria, nessa roda de conversa, introduzir a vocês, a pedido da Ecovital, do Dr. Sullivan e dos amigos aqui presentes, e compartilhar com vocês essas reflexões, essas ideias, e abrir aí para qualquer tipo de manifestação, né, ou de considerações sequenciais a essa abordagem bem resumida e singela que eu fiz das pessoas que eu defendo e que são ligadas a esse processo histórico de exclusão, maldade e opressão. Tá? Obrigado a todas e a todas pela atenção. Tá bom? Doutor, somos nós que temos a agradecer aqui, e nesses 30 anos de Ecovital, certamente da presença das mais ilustres aqui em nossa casa, né? E isso muito nos honra. E gostaria de passar aqui a palavra para a vereadora Dandara, sobre um contexto também aqui que vem ocorrendo hoje em Caçapava, mas sem antes, quero fazer um lembrete aqui, agradecer à Rádio e TV Web favorita, né? Através do Arnaldo Neto, do Tiago, Mariana, a Dominique pelo cerimonial, a nossa amiga que estava aqui fotografando também, pelos registros profissionais, né? Então, gostaria de passar a palavra aqui para a Dandara, para que ela falasse um pouco sobre a questão da intolerância religiosa, que se tornou um palco em Caçapava, né? E ela poder contar um pouco disso que veio ocorrendo, e, através disso, uma reflexão também junto do senhor, doutor. Boa tarde. Que aula, hein, doutor? Que aula. Sempre é uma aula tá de frente com esse homem, gente. Na verdade, tem 2 apontamentos para fazer, na qual já me toca, desde que eu assumi a condição de vereadora, que muitas cidades brasileiras hoje, o Dia da Consciência Negra ele é feriado, mas muitas cidades não é. Eu cheguei a levantar essa demanda, eu tenho muita vontade, sim, da gente fazer com que dia 20 de novembro seja feriado municipal, mas alguns colegas começaram a me enfrentar no sentido de, mas e o comércio? E o comércio? E o que você falou casa muito com o meu pensamento da questão de reparação histórica. O Dia da Consciência Negra não é um dia para ficar comemorando, é um dia de reflexão, de luta, dos 380 anos de escravidão, que, por sinal, a nossa cidade, a nossa região, foi palco disso. Então, acho que Caçapava, o Dia da Consciência Negra, um feriado, não é para pessoas ir para a praia, curtir, beber. A gente tem que fazer esse dia não passar batido no sentido de reflexão, porque senão é apenas mais um dia. 20 de novembro, o cara vai lá, trabalhou, ok, mas o que significa esse dia para as pessoas? Então, eu acho que essa sua aula me encorajou ainda mais a apresentar sim, pôr para votar sim e enfrentar, né, o que vem, né, o que vem depois da apresentação deste PL, porque é de suma importância o Dia da Consciência Negra a gente pôr como feriado municipal, e principalmente como ações como essa. Num feriado, as pessoas podem participar, a prefeitura pode promover. Se você faz isso numa quarta-feira, 20 de novembro, sem ser feriado, isso aqui não ia estar cheio. Hoje é sábado. Nós temos um público legal, mas se fosse na Praça da Bandeira, na quarta-feira, à tarde, não ia ter ninguém, ia ter poucas pessoas, porque as pessoas teriam que estar trabalhando. Então, acho que isso tem que entrar, sim, no calendário municipal. Ontem eu estive no Colégio Brejão, aqui, o Moura Rezende. Na verdade, eu fui até de bicuda, porque eu vi na internet que iam fazer uma ação do Dia da Consciência Negra e ia ter apresentação de hip-hop. E todo mundo sabe, eu sou uma pessoa que eu adoro rap, eu vivo no hip-hop, e na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu vou lá. Quero nem saber se vão deixar eu entrar. Eu cheguei entrando, fui muito bem recebida, claro, pelos professores. E ali eu vi muito mais do que uma apresentação de hip-hop. Eu vi ali a promoção à diversidade. Eu vi ali fatos históricos que, quando eu era aluna de escola estadual há 20 anos atrás, eu não via.
Então, eu fiquei encantada com o que eu vi, fiquei muito feliz de ver aquilo numa escola no estado, além da apresentação de hip hop. Tive a oportunidade até de estar usando a palavra, me convidaram, não fui nem preparada, fui de chinelo, foi do jeito que eu estava, porque eu fui correndo. Então, foi uma honra para mim ter usado a palavra, ter sido convidada pelos professores para estar falando do movimento do hip hop, né, que tem tudo a ver aí com a música negra, com a cultura de rua, com a arte urbana, e também convidá-los para estar presente aqui e exaltar ainda o trabalho daqueles professores que, diante de um governo, digamos assim, como é que eu vou usar a palavra, que dificulta muito, né, que onera muito a diversidade, dentro de uma escola estadual isso estava acontecendo. Então, eu me senti muito feliz e aquilo, né, o que eu vi ontem dentro do Moura Rezende, o que o senhor falou hoje, falou, Dandara, apresenta e vamos brigar para ser feriado, sim. E o porquê de ser feriado? Não é para comemorar, não é para praia, não é para fazer churrasco. É para reflexão. Né? É para o mínimo de reparação histórica que a nossa cidade deve. E a pontuação, né, que o Sullivan falou para falar, infelizmente o Paulo teve que ir embora, porque hoje, também para comemorar o Dia da Consciência Negra, está tendo uma grande gira, né, uma roda de umbanda, candomblé, lá no Centro Cultural, são todos convidados, assim que acabar aqui eu vou correndo para lá, em homenagem às religiões de matrizes africanas. Que até esses dias, infelizmente, acontecia muitas vezes de formas escondidas na nossa cidade, por conta de todo o preconceito e o racismo religioso que acontece. Além do preconceito que existe entre religiões, ainda existe o racismo religioso, que é muito mais do que intolerância, é racismo. Por exemplo, rapidamente falando, a Umbanda hoje ela é apenas um segmento do catolicismo, do kardecismo, só que a diferença é que a Umbanda vem de uma matriz africana. O kardecismo vem de uma matriz francesa. Ninguém tem preconceito com o kardecismo, poucas pessoas. Agora, põe uma guia e sai na rua porque vão te olhar torto. É assim que eu me sinto. E, recentemente, eu não sei se o senhor chegou a ficar sabendo, nós tivemos, eu, né, particularmente falando, sofri um ato de intolerância religiosa dentro da Câmara Municipal de Caçapava, sou presidente hoje, e de lá, no meu gabinete, todo mundo sabe, eu tenho minhas velhinhas, tenho minha Iemanjá, porque é o que eu cultuo, é o que eu acredito, com todo respeito a todas as religiões, que eu respeito todas, frequento todas que me convidam. E pessoas, um cidadão entrou lá, viu, e falou para um, que falou para outro, e começaram a fazer piadas, usar ali, o trabalho da Câmara tem trabalho, de forma pejorativa, né? Está na justiça, não, jamais vou deixar passar batido, mas eu vi ali que o que aconteceu comigo é apenas a pontinha do iceberg. E eu falei, gente, se eu que sou presidente da Câmara, sou uma vereadora eleita pelo povo, sofri isso, como é que é a realidade das pessoas que estão marginalizadas por usar uma guia? Né? E nós vemos isso aí, o preconceito às religiões árabes, né, que vira piada, fazem chacota, e eu senti aquilo na pele. E nisso, pela primeira vez na história de Caçapava, nós conseguimos unir todos os terreiros, inclusive lugares que nós nem sabíamos que existia terreiros de religiões de matrizes africanas, e fizemos uma grande concentração na Praça da Bandeira, que teve cerca de 300 pessoas lá, com o seu atabaque, com a sua oração, o banho de cheiro, mostrando que as religiões de matrizes africanas não é o que as pessoas ironizam e debocham dizendo que é. Além do culto religioso ali, existe toda uma questão histórica e cultural que são as religiões de matrizes africanas. Eu sofri muito, eu chorei, mas hoje eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Eu recebi, inclusive o pai Paulo, que acabou de ir embora daqui, ele falou para nós, né, um dos seus filhos falou, Dandara, foi a primeira vez que eu vim na Praça da Bandeira de guia, sem sentir medo, sem sentir até vergonha. Né? Então, assim, eu acho que valeu a pena. Né? Eu falo, aquele dia, muita gente, digamos, que saiu do armário, no bom sentido da palavra, porque muitas pessoas que a gente jamais imaginava que fosse do segmento estavam lá, cantando, louvando, batucando. Então, foi muito importante, e nisso está nascendo outras ações voltadas a religiões de matriz africana em combate ao racismo religioso, tanto que hoje, pela primeira vez, nós vamos fazer uma grande gira no Centro Cultural, dentro de um espaço da Prefeitura que nos foi cedido para estar fazendo essa ação hoje. Então, eu queria estar pontuando isso aqui para o senhor, convidando o senhor e agradecer por toda a atenção, por toda a didática, tudo que o senhor, desde as primeiras conversas que eu tive com o senhor, até hoje o senhor fez para mim. Muito obrigada. Para mim não, para o povo no sentido. Obrigada. Peço
permissão para o Sullivan, para os demais presentes, em vista de tudo que foi dito pelo doutor, pela Dandara, de tentar acrescentar alguma coisa que eu faço questão de intitular Sonhos. Tivemos uma descrição correta, histórica, de alguém que se preocupa com o proletariado, com o povo humilde, como já foi dito, com povos de tradições africanas, indígenas. E dentro desse tema, sonhos, sonho de menino, sonho de criança, sonho de adolescente, sonho de jovem e sonho de adulto, por que não? Os adultos também sonham e continuarão sonhando, enquanto existirem pessoas que defendam não só o seu direito, mas o direito de outros. Não basta somente ao indígena defender-se, mas nós em ajudar a defendê-los. Não basta aos escravos e filhos de escravos se defenderem, mas a nós, como disse o doutor, de mãos dadas com essas populações discriminadas, que sofrem um preconceito amargo, doloroso, na própria pele. O meio ambiente não é só de responsabilidade dos ambientalistas. A saúde não é só responsabilidade dos médicos, dos setores médicos, mas de todos nós. Meio ambiente somos todos nós. Nós precisamos de pessoas que não precisem se declarar ambientalistas, mas que ajudem aqueles que, assim como nesse espaço, brotem novas ideias, novos sonhos. Aqui, além de brotar sementes, também pode-se brotar sonhos. Sonhos de termos uma sociedade não muito distante, melhor do que a que vivemos no presente momento. No dia em que todos nós considerarmos de responsabilidade mútua o meio ambiente, a saúde, o problema dos povos, do preconceito, discriminação religiosa, citada pela vereadora Dandara e sofrida por ela, a gente pode sonhar e fazer desse sonho uma realidade. Obrigado, doutor. Ô Dandara, é isso que você fez, acho que é a melhor resposta para esse tipo de opressão, né, cultural, desse preconceito, desse racismo, é vocês se unirem e se mostrarem, falarem, não, estamos vivos, vamos fazer, o que eu faço é lícito, porque tem que ter respeito. Por exemplo, eu sou ateu convicto, mas isso não pode, não deve nem influenciar a minha atuação para defender pessoas indígenas ou citadinas, que sejam evangélicas, católicas, ou não acreditem em nada, porque eu não estou defendendo a religiosidade. Para mim, religião é uma questão privada, íntima da pessoa. Eu estou defendendo o ser humano. Então, para mim, para todos nós aqui, uma mulher ou um homem, independente da religião que ele tem que ter respeito intrínseco por ele existir e ser ser humano, não pela crença que o guia. Se nós nos guiarmos por isso, nós estamos retroalimentando todo esse histórico de racismo estrutural que começa assim, na piada, no desdém ao outro, no desdém à minoria, para daqui a pouco eliminar. Eles tendo a possibilidade, o poder político, eles avançam aí para a eliminação. Mas todas as atrocidades humanas começam com piadas. Começam na desfeita da pessoa, né? Porque para justificar séculos e séculos de escravidão, autores dentro do liberalismo burguês, como John Locke, Kant, Hegel, né, Tocqueville, eles disseminavam o fato de que os indígenas, os povos originários, os negros, eles eram uma subespécie, eles eram... A Bíblia já dizia que eles eram os filhos de Caim.
Então, sendo assim, eles já carregavam a anátema secular, né, religioso, de que eles são sub-raças e, portanto, poderiam ser privados de forma absoluta de sua humanidade e transformados em mercadoria. Então, eles, a partir do xiste, eles vão legitimando politicamente o extermínio. E a melhor forma de falar, não, existe um limite. Daqui vocês não vão passar. Nós existimos, nós vamos exprimir nossa fé, ou o direito sagrado como eu de não ter fé nenhuma, a não ser no diálogo, na persuasão e no poder racional de nós nos entendermos e tentarmos salvar o planeta, né? Que estamos perto da extinção por causa disso. Mas daqui vocês não vão passar, porque nós vamos dançar a nossa gira, nós vamos exprimir a nossa fé, a nossa religiosidade, no mesmo espaço sagrado que vocês, com a sua religião, têm o direito de fazê-lo, que nós respeitamos. É dessa forma que vocês têm que dar resposta, e de cada vez mais, nada de se esconder no armário. É bater na mesa, o que a gente faz é lícito. O que nós acreditamos também é legítimo, como vocês. Nós temos os mesmos direitos. E a luta por direito, ela tem que ser feita concretamente no dia a dia, do jeito que vocês estão fazendo, e não esperando que alguém um dia vai tirar aquilo do papel e vai fazer por vocês. É o povo que tem que lutar por seus direitos, tá? Não existe salvador da pátria mais, tá? Bom, fica aberta a palavra aqui para a gente enriquecer o debate, né? Não antes, quero fazer também uma declaração aqui que compactuo de todas as falas aqui, né? E a Ecovital tem por estatuto social, né, o Código Civil, a preservação do Estado laico, né? Então temos aqui hoje presente pessoas de diversos segmentos religiosos. Temos o Frei Josimar aqui, católico, né? Beneditino? Franciscano, da Ordem Franciscana. A Ecovital é parceira do Lar Santa Verônica de Taubaté, que são as irmãs franciscanas, né? Nós temos um trabalho muito legal com elas lá. Temos aqui hoje presente representantes da religião, da Umbanda, outros que eu sei aqui que são de religiões evangélicas, né? Então a Ecovital ela foi construída em várias mãos, né? A Cida, que é casada com o Adão Guaja, um indígena do Maranhão, né, Cida? Do Maranhão. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aqui hoje. Perfeitamente, o senhor Orlando colocando que faz parte da história da Ecovital, né? Foi dentro da igreja São Benedito, né, através da Pastoral da Saúde, a convite do Frei Bruno, né, para que se instituísse uma farmácia que atendesse aquela população vulnerável através de plantas medicinais. Um trabalho lindo que começou lá, e com tudo isso foi sedimentando até criar a Ecovital, de pessoas também distintas, né? O professor Luiz Eduardo, a Denise Sanches, né, através do Ocílio Ferraz, essas pessoas todas que foram se conhecendo através de um ideal, né? E bem pontuado aqui, a gente não pode mais aceitar piada. Aquela piada contra uma pessoa negra, porque eu tenho o meu vizinho é preto. Ué, eu não tenho nada contra ele, a gente fala. É por aí que começa, né, doutor? Aquela conveniência, aquela estruturação do racismo. Ou eu tive uma educação católica, eu sou ateu por convicção também. Tenho respeito por todas as religiões, né? Mas eu lembro, olhando para trás, o que eu presenciava na minha educação quanto à discriminação das religiões africanas, né? Tinha um padre que, infelizmente, da forma que ele se portava dentro da igreja, hoje ele sairia preso, acho que, da igreja, da forma com que ele se portava. Então, a minha geração foi criada a discriminar isso daí, né? De forma estrutural. Isso aí vai levar tempo para a gente poder superar isso tudo, né? E eu acho que é dentro de movimentos como hoje aqui, né? O que tem de meio ambiente aqui hoje? Tem tudo. Tem tudo, né? A gente falar disso aqui é falar de meio ambiente. O meio ambiente é uma estrutura central da nossa sociedade, né? Então, como a Dandara bem colocou aqui, de apresentar uma proposta de lei, e o que ela precisa, além disso tudo? Ela precisa do nosso apoio. Não a entidade em si, nosso apoio de cada um de nós, como o Carlos Ventura falou.
A gente tem que andar junto, né? Não é uma data para fazer um churrasco para dormir até mais tarde. É uma data para a gente se reunir. Não é para ir para Ubatuba, nada. A gente precisa discutir isso aqui hoje. Caçapava é uma cidade que, como todas aqui no Vale do Paraíba, todas no Brasil, passaram por todo esse processo perverso. E ainda passa, né? Hoje na rua o que a gente mais encontra são os torquemadas, né, doutor? Juízes da Inquisição. Não pode andar com uma guia. Mulher não pode andar com uma roupa um pouquinho mais curta que ela está pedindo para ser hostilizada. O debate não pode ter dentro de determinadas escolas. Pois é, né? A lei da mordaça, né, doutor? Bem lembrado aqui. Será possível que esses movimentos como o de hoje tem que ser só aqui? Isso aqui já não tinha que ser um debate mais profundo nas repartições públicas, né? Então, é uma satisfação muito grande para a Ecovital receber todos vocês aqui e que a gente comece a aprofundar muito mais, né, Frei? Semana passada a gente se encontrou, né? Da gente trabalhar um pouco isso aí, mais da questão ambiental dentro da igreja, porque os líderes religiosos, a gente sabe que eles têm um poder muito grande junto à sua comunidade. Porque a gente está falando isso aqui hoje, é falar o quê? De incentivar o povo a praticar mais a coleta seletiva. O que a gente está aqui não é apresentar uma proposta ambiental para que as pessoas vão lá no meio do mato, lá, plantar uma árvore, não sei o quê. A gente tem que entender que a sociedade tem que fazer aquilo que dá para ser feita e que precisa ser feita, a começar por aquilo que ela gera de resíduo, né? Que a gente comece a produzir menos lixo. E já é alguma coisa. Então, é muito rico o debate de hoje, que começou falando de consciência negra, a gente vai discorrendo por tudo mais, né? Como o Darcy Ribeiro mesmo bem fala na formação do povo brasileiro. Somos 3 matrizes, né? A matriz indígena, a portuguesa e a africana. Todos nós temos um pouco disso, né? E como o Ventura bem falou também, somos meio ambiente. Como Carl Sagan falava, nós temos as mesmas moléculas das estrelas. Somos compostos pela mesma matéria. Então não dá para dizer que o ser humano ele está à margem do meio ambiente. O ser humano é o meio ambiente. E um meio ambiente equilibrado hoje, embora que a ONU seja uma instituição lá do hemisfério norte, dos países dominantes, mas lançou bem aquela proposta das ODS, as 17 ODS, com uma agenda para 2030. O professor Luiz Eduardo sabe dizer muito bem sobre o assunto das ODS, né? Não é possível tratar o meio ambiente sem esquecer o direito das mulheres, né? O crescimento econômico, racional, enfim, são 17 propostas, uma agenda para 2030. Como o senhor falou, a COP26 encerrou sem apresentar nada. O governo brasileiro foi omitindo informações científicas, que caiu por terra agora há pouco, escondendo o desmatamento, recorde, né? Então a questão, não vamos entrar por esse lado também, mas o mundo não está com sua hora contada, o tempo já passou. O professor Luiz Eduardo é uma pessoa que um dia a gente vai marcar de conversar isso aqui, ele contar todo esse contexto do ambientalismo do Brasil, do qual ele faz parte disso daí, né? O tempo nosso como ser humano, ele já passou 30 anos atrás, né? A Rio 92 era algo talvez que fosse, né? Acabou não sendo. Um legado da Rio 92 é a Ecovital, né, Sr. Orlando? E a gente continuou firminho ainda, né? Não tão firme como deveria, mas estamos aí. Então, para encurtar minha fala e encerrar aqui, deixo aberto se alguém quiser fazer alguma ponderação junto com o Dr. Wagner aqui, eu acho que é aproveitável. A Ivani, tá? Também quero saudar aqui a presença do professor Gerson, né, geógrafo. Por sinal, temos alguns geógrafos aqui. Exatamente, a gente participa junto lá nas diligências, né, Dr. Wagner? Perito técnico da Defensoria Pública, professor Gerson, admirador da obra de Aziz Absaber, né? Nosso grande geógrafo da região, natural de São Luís do Paraitinga, e morou e residiu em Caçapava, estudou aqui, e eu tive a sorte de estudar na mesma escola dele. Então, passar a palavra aqui para a Ivani, socióloga, que vai muito agregar a nossa conversa de agora. Doutor, eu tenho a mesma formação que o senhor. Eu assino embaixo a aula que o senhor deu, que eu já dei essa aula muitas vezes.
Eu tenho uma formação crítica daquela rasgada. Faz 50 anos que eu sou crítica da história do Brasil. Mas eu virei religiosa. Porque comigo aconteceram fenômenos que não são contraditórios com isso que nós sabemos e que o senhor expôs aqui. Não há contradição nenhuma entre o espírito religioso e a luta pelos pobres. Pelo contrário, só nos dá mais força. Neste momento, vocês estão num momento da vida de vocês que vocês estão fazendo muito pela raça humana. Vocês dizem que vocês não acreditam em Deus, mas Deus acredita em vocês. Deus acredita em todos nós que aqui estamos, porque sabemos da importância da atuação pessoal de cada um, da responsabilidade individual para fazer a história. Porque a história se faz assim, com união, amor, para com aqueles que precisam de nós. E para isso estamos unidos, estamos aqui. Muito obrigada. Quero desde já agradecer o convite do Sullivan, ao Dr. Wagner também, a todos vocês que falaram, e estou de acordo com o que vocês falam, mesmo também respeitando a vocês na sua não religiosidade, né, mas que de alguma maneira, porque a religião é uma vivência, né, de alguma maneira vocês são religiosos porque buscam se ligarem entre os seres humanos. A ligação a Deus deve fazer com que nós nos religuemos aos outros também. Senão é uma religião que inexiste, não tem sentido. E quando eu morava em Ubatuba, eu morei até o mês de março desse ano lá em Ubatuba, e era bem interessante que nós chegamos lá e não tinha aquele costume de reunir os grupos de maracatus, que tem 2 grupos lá, é uma bênção, muito bonito, que eu gosto também. E aí eles começaram no Dia da Consciência Negra, nós sempre fazíamos algumas atividades lá. E começaram com o batuque dos tambores, muito lindo, fazendo suas coreografias, e louvando os seus santos também, entrarem dentro da Igreja Exaltação da Santa Cruz, lá que é a igreja que nós freis estamos lá presentes. E foi muito bonito, com todo respeito, é bonito porque eles, ao saírem de dentro da igreja, eles não dão as costas. O respeito é tão grande que eles saem de costas para o altar, eles não dão as costas para o sacrário, onde está o Santíssimo. Muito interessante e foi maravilhoso, só que já gerou um pouco de rejeição, meu Deus. Já começou a aparecer gente de dentro da nossa igreja católica lá começando a dizer, nossa, que é isso? Agora parece que a igreja virou um terreiro, uma coisa assim. O pessoal do maracatu, a maior parte tudo do candomblé. Mas que a gente dialoga de uma maneira tão agradável e convive de uma maneira tão respeitosa, tão bonita. Sem ninguém olhar nada, demos um abraço lá todos juntos. Foi uma bênção, fizemos uma roda lá fora da igreja, na frente da igreja. Fizemos uma roda e eles deram um grande axé. E não tem problema nenhum. Só nos une, só nos gera harmonia. Isso é uma bênção. Só faz bem. E tudo que faz com que nós geremos união e partilhe e cuidado com a casa comum, como o Papa Francisco costuma dizer, tudo isso faz bem para a humanidade e para o planeta. Faz bem para todos, não importa a religião. Nós somos humanos. Somos chamados a lembrar disso, nós somos humanos. Somos chamados a lutar pelos humanos e pelos humanos, por consequência, o lugar onde a gente vive, que faz parte de nós, não é separado. Nós somos uma casa comum. Muito obrigado. Com a palavra, professor Luiz Eduardo. Mas fui citado e vou tomar tempo dos senhores. Bom, ouvi aqui um monte de coisas, a grande maioria delas eu concordo, outras nem tanto, e eu não vou tão longe quanto os 2 que se assumiram ateus, mas eu sou agnóstico. Eu estou quase lá, ou estou quase ali, não sei.
E vou contar a minha história de vida para que vocês possam entender a minha posição. Todos estão vendo que eu sou branco, né? Mas eu nasci numa comunidade negra. O lugar onde eu nasci, eu sou carioca do Rio de Janeiro, né? Existiam umas, sei lá, 200 a 300 famílias e apenas 3 famílias brancas. Eu sou de uma delas. Acho que era uma comunidade negra, né? Minha mãe é um bandista. Não foi que já, aliás, fez agora 6 anos que ela faleceu. Minha mãe foi criada dentro da Umbanda, era mãe de santo. Na minha casa tinha um centro espírita, um bandista. Por outro lado, minha avó era portuguesa, católica, apostólica, romana, praticante. E eu nasci aí nesse, né? Bom, veja como é que essa coisa é interessante, né? E cresci mistificado, mas resolvi que ia ser cientista. E aí comecei a estudar coisas que me afastavam cada vez mais de toda a mistificação que estava em torno de mim. Mas o padre acabou de falar algo interessante e que o doutor Giron já tinha dito, né? Nós temos que lembrar que antes de qualquer dessas coisas, nós somos seres humanos. E eu vou fazer merchandise aqui, propaganda, as pessoas precisam ler os artigos que esse cara que está falando aqui escreve. Porque o que eu estou falando, há mais de 40 anos, né, em mais de, sei lá, 1.200 artigos escritos pelo mundo afora, eu falo exatamente disso. Independente de quem seja, da cor que tenha, da religião que tenha, do time de futebol que torça, sei lá o que a se considerar, nós precisamos nos entender como humanos e nos respeitar como pessoas. E é isso que está difícil. Está cada vez mais difícil, né? Porque cada um de nós, a seu jeito, e eu estou fazendo isso aqui agora também, infelizmente, a gente assume que as nossas verdades são verdades absolutas e esquece que o outro tem todos os direitos que nós temos de achar aquilo que eles quiserem. E que, por mais bem intencionado que eu tenha sido, ou que o padre tenha sido, ou que o Giron tenha sido quando falou, ele está falando por ele. É o pensamento dele, é o meu pensamento que eu estou colocando aqui. E a gente não se preparou como indivíduo para ouvir o outro. O que está faltando é isso. A gente precisa sair um pouquinho mais de dentro da gente e ocupar o espaço interno e entender que a gente vive em comunidade, mas em comunidade de humanos. A questão ambiental, e eu que milito nessa área há mais de 40 anos, eu me lembro ainda menina, em 1972, não é em 92, não, 72, segundo ano do ensino médio, eu já acompanhava na antiga Rádio Mundial os 4 boletins lá de Estocolmo, que na voz do Majestade, os mais velhos aqui devem ter ouvido falar, foi considerada a melhor voz do Brasil por muito tempo, né? Fazia, né, 4 vezes por dia, e o gurizinho ali ouvindo o que estava acontecendo lá. Então, para falar de história de meio ambiente, vai fazer 50 anos que eu estou nesse negócio, né? O problema, eu escrevi um artigo sobre o texto do padre, da Casa Comum, né, logo que ele fez a encíclica, é que a gente ainda não entendeu essas coisas, né? Mas não é o Papa pelo Papa, não. É pela falta de contingência pessoal na comunidade. Porque cada um é pessoal mesmo. E esquece que ele está em relação ao outro e que o espaço físico que ele ocupa, quer dizer, o ambiente, é de todo mundo.
que ele é parte integrante daquilo e que precisa viver aquilo também. Saindo de uma comunidade negra, num ambiente pobre, eu fui o primeiro cara dessa comunidade a cursar um curso superior. Mas veja que coisa interessante. Eu fui várias coisas, por quê? Porque minha mãe, além de umbandista, é uma outra coisa. Acho que nem Orlando conhecia isso, que talvez seja. Minha mãe era rezadeira. Eu sou filho de rezadeira, cara. Ela com o santo lá nas coisas, mas ela rezava também. Chegava um moleque lá com não sei o que, ele ia lá, pegava o galinho de arruda lá, sei lá o que falava lá. Então, eu, por ser filho da dona Lindalva, minha mãe, eu era o cara super respeitado dentro do grupo. Tenho certeza que aquela visão daquele grupo, independente de eu ser branco e a maioria ser negra, eu era o exemplo que eles queriam ver e seguir, e me apoiavam, trabalhavam para mim. Quando eu digo trabalhavam para mim, não é trabalho, é apoiavam, porque acreditavam que o crescimento da comunidade como comunidade, ela se faz a partir do crescimento de gente dela, independente da cor que tenha. Enquanto a gente ficar, me desculpem, Dandara, cria a data lá, eu acho legal, mas infelizmente vai ser mais um comércio. Enquanto a gente ficar preocupado com criar a data para definir esses aspectos, o cara vai para Ubatuba. Lamentavelmente, as discussões elas têm que ter fórum aberto e causa de vontade, não de contingência de alguma coisa que mandou porque hoje é o dia de fazer aquilo que alguém quer que faça e alguém vai vender nem que seja uma pipoquinha lá para ganhar dinheiro. Porque o problema está aí. Nós esquecemos de ser humanos. E por esquecer de ser humano, a gente esqueceu que estamos na Terra, que a Terra é uma só, que tudo que a gente tira daqui vem daqui mesmo, que não existe jogar lá fora, porque tudo que a gente joga, joga aqui dentro mesmo, né? E uma série de conceitos que a gente traduziu erroneamente por conta da nossa incapacidade de convivência comum, né? Nós temos que... A palavra mágica é amizade e a outra palavra mágica é tolerância. Nós temos que viver e conviver como seres humanos, independente de qualquer coisa. Não tenho que complementar, né? Foi bem exauriente aí as ponderações do professor, né? Concordo plenamente, acho que todos aqui concordamos. Não tem nada aí, inclusive, a objetar. Com a palavra, Marcelo, professor de Sociologia. Hoje o ambiente aqui está repleto de riqueza, sociólogo, né? Só complementando, quanto dizer que sou ateu, mesmo sendo ateu, eu sou batizado Guarani, na aldeia Boa Vista, Frei, onde a gente se conheceu, e cacique Altino, o Herá, né? Seu filho Marcos Tupã, hoje, que é o cacique que recebeu o título do seu pai, né? Me convidaram, tem um nome Guarani. E é interessante que a gente está falando tanto aqui, né? Se Nhanderu não existisse para os Guaranis, eu acho que eles não estariam vivos até hoje, né? Resistindo bravamente, né? Então, a fé move também as pessoas, né? E é interessante poder reconhecer isso daí, ter a hombridade de reconhecer a fé alheia, né? Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou professor de Sociologia da Rede Pública, também sou crítico musical e também trabalho com Sociologia do Rock. Tá? A vereadora ela falou que ela gosta muito de rap e tal, o rap é uma manifestação da cultura hip hop, e o hip hop é uma coisa tão forte que eles tem um programa, né, chamado Manos e Minas, que é da TV Cultura. Esse programa ele foi tirado da grade horária. Só que o pessoal batalhou tanto, lutou tanto, que esse programa voltou para a grade horária. Ou seja, através da luta.
Tá? E o movimento hip hop é uma coisa muito forte. Inclusive, eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar do Racionais MCs, uma banda, um grupo fantástico de rap, que inclusive tem uma música chamada Homem na Estrada, que mostra como que o ex-detento ele não consegue se reinserir na sociedade, e esse ex-detento que também passou por um processo de exclusão social. Tá? O movimento hip hop ele teve bastante influência do movimento punk. Tá? O movimento punk foi um rock, um tipo de rock que nasceu nas periferias, nasceu na periferia da Inglaterra, veio para a periferia do Brasil, justamente na época da ditadura militar, né? E sofreu toda aquela repressão daquela época. E eles ficavam na praça, no Largo São Bento, em São Paulo. E depois o pessoal do hip hop ele começou a ir para esse lugar. E daí o pessoal do punk chegou para eles e falou: escuta, pessoal, vocês passam pela mesma opressão que nós passamos. Ou seja, saímos na rua, a polícia encosta. Vocês saem na rua, a polícia encosta. E vocês só falam de festa, só falam de balada? Não, pessoal, vamos nos conscientizar. E através dos fanzines, que eram uns artigos xerocados, mimeografados e tal, eles começaram a conscientizar o pessoal do hip hop também. E daí o pessoal do hip hop foi para onde? Foi para a frente de batalha. Tá? Essa banda que eu estou colocando aqui, Inocentes, né, ele surgiu com esse nome. Nós somos inocentes pelos pecados do mundo, somos inocentes pela tragédia do mundo. E essa banda ela tem uma música muito interessante chamada O Homem Negro. Eu até peço para vocês entrarem no YouTube, entrarem no Google e ver essa letra do Homem Negro. O Homem Negro ele conta desde os navios negreiros até a situação atual de hoje. Tocar? Obrigado, pessoal. Professor Gerson, por favor. Sem fazer autopropaganda, o professor Gerson é meu professor de faculdade também, né? Boa tarde a todos. Obrigado, né, pelo convite, pela possibilidade de participar. Obrigado. Eu vou procurar ser super breve, né, até para não estender muito. Eu sei que todos estão espertos. Oi. Mas vocês conseguem escutar, né? É possível? Tá bom. Então, só para não vou me estender muito, até para não entrar, né, em discussão. Um dia de crítica, né, que a gente precisa refletir, como a vereadora colocou. E não vou colocar questão pessoal, minha história de vida, esse tipo de coisa, não, né? Mas fazer uma colocação crítica, pensando até na data de hoje, né? Em tudo que foi colocado, nas questões ambientais, pensando, né, dentro do meu, né, sim, do meu lugar de fala, né, no que eu posso falar numa questão dessa, enquanto estudioso, né, ou uma pessoa que estuda, que discute essas questões e também aprende muito, né, estou aprendendo. Não somos todos iguais. Em princípio somos todos iguais, mas uma sociedade desigual como a nossa não nos faz todos iguais. Como o professor Wagner colocou, Dr. Wagner colocou, somos uma sociedade profundamente desigual. Não dá mais, não é questão de aceitar brincadeira, piada. Não dá para aceitar uma sociedade fascista que distingue as pessoas com base em ignorância, em falta de ciência, negacionismo, racismo. Como se diz, os que tem aquele sinal horrível, os que tomam um copo de leite lá, os que tem aquele sinal horrível, supremacia branca que está no nosso governo, está nos nossos municípios, está nas nossas cidades, está do nosso lado. Então não é questão de aceitar mais brincadeira. Nós não podemos aceitar uma sociedade que é desigual. Nós não somos, porque como Milton Santos, o maior geógrafo negro, dizia, nunca houve cidadania no Brasil.
Então não é uma questão de nós somos todos iguais. A princípio sim, mas na realidade não somos todos iguais. O Brasil é um país racista, uma estrutura racista, funciona com racismo, e vivemos um governo agora que reproduz esse racismo, reproduz essa desigualdade. Então temos que ser claros. E só para não me estender em relação a isso, e tratando-se da Ecovital, que hoje a gente fala em socioambiental, meio ambiente, sociedade, a gente não distingue, é inaceitável a gente continuar coadunando com pessoas, com discursos, com políticos, governos, cerceamento de professores, eu que sou professor, atenuando o discurso supremacista branco, simbologia supremacista branca, racismo, que é o que está dominando a nossa sociedade hoje. Então, para finalizar e não me estender, eu vou fazer um fechamento aqui com o autor da tese do quilombismo, Abdias do Nascimento, negro, referência, um precursor do ambientalismo, dos princípios do quilombismo, na sua tese de 1980, no segundo Congresso Cultural da América no Panamá. O quilombismo favorece todas as formas de melhoramento ambiental que possam assegurar uma vida saudável para as crianças, as mulheres, os homens, os animais, as criaturas do mar, as plantas, as selvas, as pedras e todas as manifestações da natureza. Então, eu gostaria de fechar muito antes, né, dos ODS, que são muito importantes. O professor Abdias do Nascimento colocava claramente a necessidade da proteção ambiental e que, sobretudo, é uma proteção relacionada às religiões de matriz africana, que são perseguidas. Então, entendendo todas as manifestações religiosas, todas as colocações, mas no Dia da Consciência Negra, a gente não pode atenuar a perseguição às religiões de matriz africana, como a vereadora colocou. Então, gostaria de agradecer a todos e deixar essa minha mensagem. Com a palavra, a nossa vice-presidente da Ecovital, a Valquíria. Então, eu quero falar como pessoa negra, como mulher negra, né? Ouvindo o que o Dr. Wagner Giron falou, eu acho que daí vem um filme na minha cabeça, assim. O moço agora acabou de falar. Nós não somos todos iguais. Nós não somos. Primeiro que quando uma pessoa me vê, a primeira coisa que ela vê é a cor da minha pele. Entendeu? Se for colocado uma pessoa branca e uma pessoa negra numa entrevista de emprego, eu posso ter a mesma quantidade de instrução acadêmica, mas a cor da minha pele já vai me deixar para trás. Então, é assim, no Brasil não tem branco, todo mundo é indígena, todo mundo é negro, todo mundo é branco. Só que a minha pele, eu tenho mais melanina, eu sou negra. Então, se coloca uma pessoa branca e eu já estou fora. Então, o que eu vivi da minha vida racismo que eu não percebia, assim, porque foi tirado do povo negro, né? Foi tirado o conhecimento, o doutor falou. A gente não teve direito a cultuar nosso santo, a gente não teve direito de ficar com a nossa língua, aprender, desenvolver a nossa linguagem. A gente apanhava, né? Era violência, né? Então, tiraram da gente a nossa história. Foi uma covardia. Quando eu ouvi tudo que o doutor falou, foi só isso que eu pensei, na covardia, na violência. Eu estou falando isso aqui porque eu estou entre amigos, eu posso falar.
entendeu? Mas a minha vida, eu vivi a vida inteira o racismo. E demorou para eu entender o que era o racismo. Porque foi tirado do povo preto. A história. Quem conta a nossa história? Quem conta a história do povo indígena? Quem conta? Ninguém. E hoje a gente está mais massacrado. Muito mais massacrado. Né? A mulher negra ganha menos. Quem morreu mais com o Covid? Foi o povo periférico, foi o povo preto. Quem perdeu com as reformas trabalhista, previdenciária, foi o povo preto. Quem não teve o direito de ficar em casa foi a mulher, a doméstica, a empregada doméstica. Enquanto muitas mulheres puderam ficar em casa fazendo seu trabalho no home office, a mulher negra não, ela teve que ir trabalhar. Então, não tem igualdade. A gente está cada vez num mundo desigual, desumano. E, por conta disso, a gente vai chegar na bancarrota, como o doutor falou. Porque não tem amor ao próximo, não tem solidariedade. Meu pai morreu ano passado, ele tinha 80 anos. O que ele falou? Se fala de Cristo, se fala de Deus, mas as nossas casas ainda têm muro, né? A gente vê o povo está morrendo de fome, cada dia aumenta mais, né? Não tem um plano para essas pessoas. Não tem uma ajuda para essas pessoas. A gente tem esse governo aí que está massacrando o povo cada vez mais. Então, como mulher negra, como uma pessoa que sofreu a vida inteira o racismo, eu falo, não tem igualdade. E nesse espaço aqui é para ser falado isso. É para as pessoas entenderem, não existe igualdade. A gente tem que contar com esse pessoal aqui para acabar com o racismo estrutural. Quando você entra numa agência bancária, você não vê preto no caixa. Você não vê preto gerente. Será que um preto não tem capacidade? Quando eu entro em supermercado, às vezes eu sou seguida. Né? Você vai nas lojas aqui de Caçapava, qualquer loja, procura um vendedor preto, procura um gerente preto, não tem. Então, se a pessoa pensar um pouco, ela vai ver que não tem igualdade. O Brasil é o segundo país mais preto depois da Nigéria. Nós somos 56% da população. Aonde está essa gente? Eu não tive professor preto, cadê o professor preto? Eu lembro que nas aulas de católica, eu não beijava a mão do padre. A minha formação é evangélica. O padre chegou para mim e falou assim, você deve ser uma macumbeira. Por quê? Porque eu era preta? Nem todo mundo que é preto é macumbeiro. E outra, macumba é um instrumento. Então as pessoas têm que parar de debochar, têm que parar de rir e têm que respeitar. E igualdade, gente, não existe. Eu e a Dandara, loiraça, neguinha, chegamos para a entrevista, já estou fora, é assim que funciona. O doutor vê lá. Quantos são condenados, doutor? 99% já chega condenado. Ninguém escuta o que tem para falar. Então, não existe igualdade. A igualdade é a gente que vai fazer quebrando os muros. É isso. Mas eu te amo. Eu também Sem dúvida, né, a fala da Valquíria é a fala mais contundente de todas aqui, dentro daquilo que o doutor falou. A história é contada a partir da pessoa, não segundo alguém conta, né? Como a Valquíria falou, quem conta a história do negro, quem decide as políticas dos negros, das mulheres, é o homem branco eurocêntrico, né? A nossa sociedade é assim, como vai se falar de igualdade, né? Num país como o nosso. E, enfim, né? Eu quero passar a palavra que o doutor acho que tem muito a dizer sobre a fala da Valquíria. É uma fala contundente, né? Todas as falas aqui eu acho que foram muito elevadas, muito boas mesmo. Todas, do Frei, do outro companheiro que iniciou a fala, do seu Orlando, do professor Luiz, né? Todas são muito boas. Mas aquilo que eu falei no começo, né? A história que nos ensinam, a história como um dos institutos de controle cultural capitalista, né?
que é dirigida ao cidadão universal, ao detentor de direitos, que é o homem branco com dinheiro para pagar as faturas de cartão de crédito, né? Esse é o cidadão dos direitos humanos eurocêntricos, né? Essa história ela é tida por fatos e eventos vazios de humanidade, de realidade dura. E o depoimento da Valquíria é aquilo que nós falávamos à mercê dos insights filosóficos de Walter Benjamin, né? É uma história concreta, contada por pessoas concretas que estão dentro da roda que faz a história girar, né? E ela deu um depoimento, ela mencionou, que eu já havia assinalado, sobre o racismo estrutural no Brasil, né? Que é um racismo pernicioso, porque o racismo individual que a gente vê, que é ostentado por um chauvinista, por um fascista qualquer, que demonstra escancaradamente um ato racista, dá para a gente identificar na hora, né? Dá para a gente abordar, mas esse estrutural ele é dissimulado, ele é pernicioso, ele é mais sentido por quem é vítima. Nós, brancos, eu, por exemplo, e desde o começo, aqui não é meu lugar de fala, o tema não é para mim, mas eu tento legitimá-lo através do convite de vocês, mas porque eu sou portador das histórias das pessoas e comunidades que eu defendo. Na verdade, eu sou só um intermediário, né? O intérprete das histórias que eu testemunho, não é minha. Eu nunca senti na pele o que a Valquíria, o que um negro, um indígena, né, sentem todo dia desde que nasceu. É um massacre psicológico também. E ela sabe disso. E isso é dissimulado, isso é pernicioso. Isso é o tipo mais vil de racismo, porque normaliza essa situação de não existir defensores e defensoras públicas negras. Não existir nenhum cargo de decisão administrativa, de centro de tomada de poder negro em empresas. A iniciativa privada é muito mais fechado ainda, né? Por exemplo, se tem uma negra lá que enfrentou todas as adversidades materiais da dura existência de uma sociedade racista como a nossa, mas é um gênio intelectual, como um exemplo, né? A Marielle Franco, que veio de uma favela, mulher, vítima de toda essa escala de opressão, e foi o que foi, né? Foi, além de tudo, uma mulher com M maiúsculo, uma cidadã, e conseguiu da favela ser mestre, né? Título de mestre numa universidade pública concorridíssima, e alcançou um espaço político e que influenciou tantas outras mulheres, né? E fez tantas outras, e estimulou que a favela viesse nos espaços políticos. O que essa mulher passou para conseguir a titulação acadêmica dela, eu nunca vou imaginar como branco. Nunca. Eu não tenho condições de imaginar, né? E isso nos leva a fazer também, para secundando a Valquíria, e só para concluir, para lutar contra o racismo estrutural é importante, sim. As datas como hoje, eu discordo um pouco com o que o professor, com todo respeito, falou, né? Que se não fosse a data da consciência negra, não estaríamos aqui discutindo. Não estaríamos aqui, dificilmente eu conseguiria discutir isso na quarta-feira passada. Sim, então... Mas é que a data congrega o tema. A data chama, né? Até pessoas vítimas disso. Ajuda. Não. E é isso, só para encerrar, né? Que ela falou. Mas não basta também ser mulher e ser negra. Ser homem e ser negro. Tem que ser a negra, o negro, com consciência de tudo isso. Não basta ser um Joaquim Barbosa, que fez o que fez. Não basta ser Sérgio Camargo, atual presidente nazista, que nega tudo isso que os negros façam, hoje na Fundação Palmares. Entendeu? Não basta ser Hélio Negão, que é negro, mas faz o papel que faz. Então, não basta também ser negro, e nem basta ser mulher. Tem que ser aquelas com a consciência de bater na mesa e falar, aqui tem um limite civilizatório, e eu vou lutar por esse território de civilização.
Um debate desse só merecia ter mais pessoas, mas ainda bem que vamos ser transmitidos, né, na TV favorita aqui, registros que vão ficar para ser conferido, né? Professor Gerson, gostaria de fazer mais uma ponderação. Eu vou passar depois, doutor. Dizendo que é muito interessante a fala da Valquíria, que alguns anos atrás a gente, a Ecovital, ajudou lá em Redenção da Serra, um bairro, o bairro das Paineiras, que é um reduto quilombola, não reconhecido, justamente por isso que o doutor acabou de falar. Uma população negra que não se enxerga, não se reconhece como pessoas negras, e para eles não têm a mínima noção do que é um quilombo e o quanto poderia fazer aquilo ali desenvolver o local deles, né? O local de vivência deles. E para a gente poder ter o primeiro acesso lá dentro, eu procurei a Solange Barbosa, líder negra de Taubaté, presidente da biblioteca Zumbi dos Palmares, lá do Centro Cultural. Por quê? Por mais que eu seja conhecido daquela comunidade desde criança como o Branco, meu apelido é Branco e não à toa, né? Esse tipo de assunto dentro de um quilombo, se ele der início por um branco, ele não tem legitimidade. Porque é aquilo que a Valquíria falou, é a negritude. Primeira coisa, eles se identificam com a pessoa porque eles não aguentam mais cacetada. Tá? Mesma coisa uma comunidade indígena, do qual eu tenho acesso. Um Juruá como eu, como nós aqui, a gente não vai ser creditado de um primeiro momento. Porque são 500 anos sendo enrolados, sendo traídos de todas as formas, né? Então, ou seja, o primeiro contato com esse povo tem que ser pela identificação. E a Solange falou, só eu sei o que é ser mulher negra. Porque existe a coisa chamada negritude. Uma pessoa branca nunca vai saber o que eu passei. Nunca vai imaginar o que eu passo até hoje. Então, é muito importante essa fala da Valquíria aqui, que a gente tenha a pele fina sim, né? Se solidarizar com todo tipo de qualquer espécie de discriminação, seja com mulher, seja com LGBT, que hoje está muito na pauta também. Temos que registrar isso daqui. É uma pena que o Emerson não está aqui hoje, que está no movimento maior lá na Avenida Paulista. O que é muito legal, doutor, voltando à data, professor, sem polêmicas, sem nada, graças à data de hoje, é interessante também pela amenização da pandemia, muitos movimentos em torno do 20 de novembro. Isso é muito importante. O nosso é mais um só. E a gente fica muito feliz que esteja sendo tão produtivo assim. O professor Gerson. Me perdoe também mais uma vez por pedir a palavra, mas na linha do que a vereadora, do que a Valquíria disseram, acho que o Dr. Wagner também, naquele momento que eu falei, é importante não só as datas, né, a institucionalização das datas, mas que nós, na data de hoje, no Dia da Consciência Negra, que nós critiquemos e a gente critique os símbolos racistas, o culto aos símbolos racistas. Nós não podemos aceitar uma sociedade que ainda respeita, exalta símbolos, hinos, comportamentos racistas. Então não basta só criar datas, discutir, que é fundamental, do meu lugar de fala, como o Dr. Wagner colocou. Mas temos que não aceitar mais símbolos racistas, comportamentos racistas. É fundamental que isso não faça parte da nossa sociedade. Questionemos aquilo que é dado como natural, porque a história não é estática. E a história muda. Quem não quer que a história mude é porque tem privilégio. Então, nós não podemos aceitar mais que a nossa sociedade Vale Paraibana, mas paulista, que é uma vergonha, um Estado que exalta o bandeirantismo,
municípios, né? E um país com símbolos racistas. Então nós precisamos, na data de hoje, ter essa consciência. É esse o meu recado. Bom, gente, o horário está se avançando. O Dr. Wagner mora num lugar maravilhoso, Serra da Mantiqueira, né? Em Santo Antônio do Pinhal. Sertão da Mantiqueira. A música já diz, né? Mas precisamos finalizar aqui. Quero agradecer em nome da Ecovital, em nome da nossa presidente Andréia, a presença do senhor, doutor. Uma presença fabulosa aqui, a mais honrosa que a gente tem em nossa história. E quero dizer também que a gente tem uma homenagem muito profunda na data de hoje, comemorando não só a Consciência Negra, mas o nosso 6 de março, que passou por conta da pandemia em branco, mas não tanto, né, hoje, com essa comenda maravilhosa, mas a pessoa central da Ecovital, né? O seu Orlando, aqui presente com a gente, porque se não fosse a persistência dele nesse espaço aqui, a retaguarda que ele também teve de muitas pessoas que colaboraram com ele, em especial quero citar aqui a dona Giovana, que nos deixou recentemente, que foi a retaguarda da Ecovital, sempre foi, né? Eu me lembro bem o Agenor também, nosso finado, nosso saudoso Agenor, na Praça da Bandeira, num evento de meio ambiente, ele descobriu: ah, mas o chá do seu Orlando é a dona Giovana que faz. E sempre foi, né? Então, temos pessoas saudosas aqui na nossa história, né? Então, Ocílio Ferraz, o Elton Provazzi, que o nome dele está na ata inicial aqui, entre outros, né? Mas em especial hoje a dona Giovana, a gente vem conversando já, né, Dandara? Que dia 20 de agosto... O seu Orlando, quando era criança pequena lá em Barbacena, né, seu Orlando? Mas a gente vem conversando, Dr. Wagner. Algumas cidades do Vale do Paraíba, como Pindamonhangaba, 22 de agosto é o dia da planta, dia municipal da planta medicinal. Dia 18 de novembro é o dia municipal da planta medicinal em Jacareí. E ano que vem, dia 20 de agosto, vai ser o dia municipal da planta medicinal, que é o dia da data de nascimento da nossa querida dona Giovana. Que é a forma que a gente tem, minimamente, de homenagear essas pessoas que construíram a Ecovital, né? Uma ONG que surgiu de plantas medicinais também. Então, em nome da Andréia, em nome de toda a diretoria, do nosso conselho, dos nossos integrantes, do Carlos Ventura, grande ambientalista, de todos aqui que colaboram, muito obrigado mesmo por acreditar na Ecovital 30 anos. Tá? Chegamos, né, numa data dessa, em plena pandemia, um pouco abalado, como todo mundo se abalou com isso tudo, né? Mas a nossa proposta é de seguir em frente. Vai ser uma nova Ecovital, vai ser um novo mundo, né, doutor? E as frentes vão retomar de novo, mas obrigado em nome da Ecovital. O senhor Orlando acho que quer fazer uma ponderação aqui. E a nossa maior saudação hoje fica com o senhor Orlando, pela sua insistência, pela sua sabedoria, que ele gentilmente, generosamente, sempre se dispõe a nos passar. Eu até brincava, às vezes, quando eu quero matar alguém, tem que conversar com o senhor Orlando. Porque se ele falar que é para matar, porque tem que matar mesmo, né? Então, porque é uma pessoa que ele é o equilíbrio nosso, né? Então tá aqui, senhor Orlando. Aproveitando que o assunto voltou a falar da Ecovital como ONG ambientalista, eu comecei falando, aquela hora que eu iniciei, que aqui nós estamos escrevendo um livro. E falei alguma coisinha da serrapilheira, das árvores, não sei o que lá, das medicinais. O que eu quero dizer é o seguinte, a Secretaria de Saúde da União liberou o uso da fitoterapia há mais de 20 anos, para todas as prefeituras que quisessem introduzi-las no tratamento do SUS, sem obrigação de fazer. Então, algumas cidades do nosso país
conseguiram fazer isso em parceria com a prefeitura, e os prefeitos nomearam alguém, médico, para poder assinar o trabalho de fitoterapia, o trabalho de acupuntura e outras modalidades. E nesse livro que nós estamos escrevendo aqui, dentro desse espaço, eu quero continuar, ver se a gente chega a Caçapava ter também uma opção de cura através de plantas medicinais oficialmente. Isso não conseguimos ainda. Nós precisamos mais de autoridades para chegar a esse ponto e nos ajudar. A base nós temos aqui, mas a gente não tem a força de decidir nada. Então, me ajude a escrever esse livro, por favor. A emoção de Sorlândia é a nossa emoção. E também dizer que, ufa, não choveu. Choveu bem esses dias. A gente sabia que hoje ia dar um dia maravilhoso para que a gente pudesse se reunir aqui. Quero finalizar, então, passando a palavra ao Dr. Wagner Giron. Imagina, eu que agradeço o honroso espaço, a oportunidade qualificadíssima de refletir com vocês. Eu adorei aí a fala de todos, né? O nível intelectual bastante elevado aí de todos, de todas, e agradeço imensamente a atenção dispensada às modestas reflexões que a gente repassou para vocês, a pedido das comunidades depauperadas que a gente visita, tá bom? Obrigado a todas e todos.